palavra diz assim, 1 Samuel 17, vamos ler a partir do verso 20. Não vamos ler todo o capítulo, mas vamos ler a partir do verso 20, algo precioso que diz assim: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio nos desafiar, veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de imposto em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: espera aí, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E repetiram a Davi o que havia comentado e disseram: é isso que receberá o homem que matar o gigante. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso, Davi. O seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam, como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Para finalizar, verso 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Amém? Através dessa história clássica, o encontro de Davi e Golias, eu quero vos falar nessa noite sobre esse tema: esperança motivadora. Esperança motivadora. As pessoas gostam de um ditado popular que diz que esperança é a última que morre. Você já ouviu isso? Amém? Alguns até brincam e fazem piadinha. Nunca case com uma mulher que a mãe dela se chama Esperança, porque esperança é a última que morre. É claro que a gente não participa disso, porque as nossas sogras são bênçãos. A minha, pelo menos, é muito abençoada, minha segunda mãe. E para nós cristãos, nós sabemos que a esperança não é a última que morre, porque quem está em Cristo, nós temos esperança eterna. E nós precisamos nos apegar nessa verdade. E precisamos, é claro, entender que Deus deseja que venhamos caminhar nessa terra, em esperança. E uma esperança que nos motive a viver da maneira certa. Quando a gente fala a palavra motivação, a gente sabe que há muitas vertentes de pensamento sobre motivação, porque geralmente a gente associa motivação com algo bom. Mas se você cair na filosofia, você vai ver que motivação tem o mesmo radical de motor, né? E esse mote de força motriz é aquilo que impulsiona. Na verdade, segundo alguns filósofos, todos têm motivação. Alguns têm motivação para dormir demais, outros motivação para não fazer nada, mas todos têm motivação para alguma coisa. E nós precisamos ter motivação para aquilo que Deus deseja realizar na nossa vida. Davi é alguém que nos ensina a ter essa esperança motivadora. Uma esperança que nos impulsiona para viver algo nobre, algo relevante, algo grandioso. Davi, nessa fase, eu sempre digo assim, Davi teve algumas fases na vida dele. E essa fase, do início da história de Davi, um Davi jovem, um Davi que foi ungido, um Davi que vai para enfrentar Golias, esse Davi
tem muitas lições preciosas para nos ensinar e que nós podemos copiar. A gente vai ver que depois, na fase adulta, de reinado, Davi tem algumas coisas para nos ensinar, mas pelo seu mau exemplo. A negligência com a família, o seu envolvimento com mulheres que não deveria e assim por diante. E lá no fim da vida dele, ele volta, a ter também algumas coisas preciosas para nos ensinar. Mas vamos falar desse Davi jovem. Esse Davi que é pastorzinho de ovelha, esse Davi que faz parte de uma classe rejeitada, porque pastor de ovelha, você sabe, é rejeitado, a ovelha depende de muito cuidado, a demanda de um pastor de ovelha é muito grande, então eles não participam das festas sociais, eles literalmente fedem ovelha. Então, no próprio contexto de Israel, pastor de ovelha rejeitado. E quando chega lá, na casa de Jessé, Samuel, o grande profeta, aquele que é profeta, é juiz, aquele que está, digamos, na frente do povo de Deus, vem para ungir Davi diante dos seus irmãos. Todos ali entendem que essa unção de escolha para algo nobre, algo especial, fica aquele clima assim, mas o Davi, o menor da nossa casa, pois é esse Davi. E esse Davi tem muito para nos ensinar a respeito desse assunto, esperança motivadora, porque nós precisamos permitir que essa esperança domine a nossa alma. Os dias hoje não são bons. A perspectiva de alguns é que, não, mas os dias vão melhorar. Não sei. A gente cada vez vai ouvir talvez mais de guerra, mais de doença. Por isso, a nossa esperança jamais deve estar limitada à circunstância que a gente vive. Mas a esperança que está dentro da nossa alma, como um fogo que aquece o nosso coração. E Davi, ele tem isso. Davi, ele tem algumas esperanças para nos mostrar. E essa esperança motivadora na vida de Davi revela alguns aspectos da sua vida que nós precisamos copiar. Primeiro, esperança para cumprir bem o seu papel e colaborar com quem precisa. O verso 20 que nós lemos, eu acho precioso, porque diz assim: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, jovem responsável, pegou a carga e partiu conforme Jessé, o pai, lhe havia ordenado. Ele era responsável para cuidar das ovelhas, pastorear o rebanho do pai, ele foi responsável para deixar um outro cuidando, e agora ele vai realizar um papel de mensageiro, quem sabe de o office boy da época, apenas entregar mantimento para os seus irmãos que sim, estão na posição de importância, são soldados de Israel, pois é, mas ele se coloca à disposição e tem esperança na sua alma para cumprir aquele papel que muitos não davam nada. É interessante, porque ele não era um soldado, ele ainda era o menor dos irmãos, tinha 4 outros homens, porque Jessé tinha 8 filhos. Os 3 mais velhos foram para a guerra. José era o menor. Eu me pergunto, por que logo o Zezinho é enviado como mensageiro, como carregador de mantimento para os seus irmãos que estão na guerra? E os outros? Por que não podia ser nenhum deles? Enfim, aqui fica alguns questionamentos, mas nós precisamos entender que as coisas simples do dia a dia, o acordar de madrugada, o acordar bem cedo, o realizar uma tarefa desprezível para a época como pastor de ovelhas, o estar subordinado ao pai, dizendo, não pai, eu vou levar esses mantimentos, revela já uma esperança no coração de Davi, que vai abrir grandes e importantes oportunidades para a sua vida, mas ele tem na sua alma motivação para fazer o básico. Começa por aí. Muitas pessoas vão se perdendo ao longo da vida, porque no básico do dia a dia vão perdendo a alegria de viver e enxergando a beleza dos detalhes da vida. Aquilo que é rotineiro, aquilo que acontece todos os dias, precisa sim estar de acordo com o nosso propósito de vida, para que nós venhamos estar sempre com uma esperança que nos motiva a viver. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que só vive a vida com excelência quem está em esperança todos os dias. Você precisa encontrar esperança no que você faz cotidianamente. De vez em quando, eu estou no meu gabinete atendendo alguém que diz, pastor, eu não aguento mais.
Alguns reconhecem, eu venho já em depressão há muito tempo. E a gente vai olhar a vida dessas pessoas e a gente analisa a vida dessas pessoas. É um ciclo que não tem como ter outro resultado a não ser o desgosto, a amargura, a tristeza, a depressão. Porque quando o relógio desperta, parece que algo ruim vai acontecer. As pessoas, elas acordam para ir num trabalho que não gostam, com pessoas que não suportam, para fazer aquilo que lhes desagrada e que elas não entendem e não vêem nenhum propósito de vida e querem ter uma esperança real latejando na sua alma. Isso não acontece. Mas quando nós estamos alinhados com os projetos de Deus, assim como Davi estava, porque ele havia sido ungido rei, mas ele não era rei. Era apenas um pastor de ovelha e agora um office boy. Mas ele decide encontrar motivação em tudo, porque a esperança estava na sua alma. Ele sabia, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Começa a pensar sobre a sua vida. Se olha no espelho da palavra. Você acorda motivado? Você gosta do que você faz? Com as pessoas com que você convive? Todos os dias você vive uma rotina que te dá prazer, que tem sentido com um propósito maior ou não? É um peso para você. Comece analisando isso. Depois nós vamos ver que Davi, ele tinha uma esperança para vencer o desânimo e os desanimadores. Porque ele chega lá, ele é responsável, ele entrega os mantimentos para a pessoa que cuidava dos estoques, ok? Isso aqui é para os meus irmãos, tá? O Eliabe, o Abinadab e o Samá, os três que estão na guerra. Ok, vamos deixar guardado aqui. E ele vê, os soldados já estão lá na frente de batalha, e ele vai lá. Quando ele chega, Golias está desafiando o exército de Israel, os soldados estão todos com medo, mas daí alguém disse, se vira o tamanho desse cara, ninguém está tendo coragem, tanto que Saul já tá fazendo umas promessas meio doidas. Saul diz que vai entregar a filha dele para casar com quem matar esse gigante, vai isentar a família dele de imposto. Se você observar o capítulo que nós lemos, Davi ele pergunta de novo, como é que é? Me explica melhor o que vai acontecer. Porque ele estava vendo ali, claro, oportunidades. Quando o irmão mais velho dele, irmão de sangue, vê que ele está ali conversando com a galera, interessado nas recompensas do rei, o irmão dele vai dizer assim, olha o verso 28 que a gente leu. Por que você veio até aqui, Davi? Com quem deixou as poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso, o seu coração é mau, e você veio para ver a batalha. Interessante. Davi ele vai dizer, não posso conversar com as pessoas? E não fica dando trela para o seu irmão que queria envenenar a sua alma. E o texto vai dizer que ele volta de novo para perguntar, me explica melhor, o que vão dar para quem vencer esse gigante? Escute bem, presta atenção nisso aqui. Se tem uma habilidade que nós precisamos desenvolver nos nossos dias, é essa habilidade de não perder a esperança quando o nosso contexto está vivenciando o desânimo, e nós precisamos entender que aqueles que vivem o desânimo vão também tentar nos desanimar. E nós precisamos ter esperança para vencer tudo isso. Davi é aquele que ele tem motivação para superar e não permitir que essas palavras entrem na sua alma e os prejudiquem. Vamos olhar o contexto. Fazia já mais ou menos 40 dias que o gigante estava desafiando, ninguém se manifestava. O irmão Eliabe era o mais velho. Quando Samuel chega na casa dele, quem sabe a expectativa não só do pai, mas dele também era, não, eu vou ser ungido, e é o menor que é ungido. Aqui a gente começa a perceber que, geralmente, aqueles que mais vão criticar aonde você está, eram os que almejavam estar aonde você está. Aqueles que vão criticar a beleza da sua família, são aqueles que tentaram construir uma família e se frustraram. Aqueles que vão falar mal contra aquilo que você tem realizado de excelência na tua empresa, são aqueles que
almejavam e não conseguiram estar aonde você está. Mas a pergunta é, você vai permitir que a perseguição, as palavras e a língua maligna deles prejudique e derrube a sua esperança? Você precisa entender que a sua alegria, a sua paz, a sua motivação vai incomodar aqueles que já perderam tudo isso. E é interessante, porque daí chega aos ouvidos de Saul, que tinha um jovenzinho lá que topou em desafiar o gigante. Até Saul não colocou crédito e acreditou no potencial de Davi, porque o texto diz assim no verso 32 e 33. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições. Olha a resposta do rei: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapazinho. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Uma vez eu já preguei sobre esse assunto, e eu quero lembrar você, as palavras que você permite entrar para o seu coração resultam no teu sucesso ou no teu fracasso. A pastora Aguiar já pregou sobre isso também, sobre nós ouvirmos a voz do bom pastor. E nós, como ovelha, precisamos conhecer a voz do bom pastor. Quando Davi ouve isso de Saul: você é apenas um rapazinho, ele um soldado de guerra, você não tem capacidade, ele é muito potencial nas artes bélicas. Sabe qual é a resposta de Davi? Você acha que Davi abaixou a cabeça? Você acha que Davi disse: tadinho de mim, coitadinho de mim? Não, ele tem uma esperança motivadora. Daí ele começa a se lembrar do que ele já venceu, do que ele já superou, dos perrengues da vida que ele já passou. Daí ele diz assim: escuta, rei, me permite falar uma coisa para você. Eu estava cuidando das ovelhas lá do meu pai. De repente chegou um urso. Eu fui para cima dele, não permiti que ele pegasse uma ovelha sequer. E tem mais. Um outro momento chegou um leão. Eu fui para cima do leão, o matei, e ele não pôde com as minhas ovelhas. E tem mais. Eu amo o verso 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Entenda. Quando você faz uma leitura do teu passado e você olha as dificuldades que você já superou, isso não pode te causar trauma. Isso não pode... poxa, Deus permitiu que um leão chegasse, que o urso chegasse. Ei, tudo aquilo que Deus permitiu lá era um treinamento para você vencer os gigantes de hoje. Você precisa entender isso, mas só consegue se você está ligado nessa fonte de esperança, porque essa esperança que vem de Deus vai te motivar. Olhe para o teu passado, as dificuldades que você já passou. Você já teve um encontro com a morte? Eu já tive uns 2 encontros com a morte. No meu acidente, numa escada, no trânsito. Eu pude ver a mão de Deus me livrando. Você já teve a experiência de alguém te perseguir e querer te destruir? Pois é, mas você está aqui, porque você superou aquilo lá. Nós precisamos olhar aquilo e entender que Deus permitiu para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos capacitar, para que nós viéssemos desenvolver uma fé inabalável no que Deus pode fazer na nossa vida. Porque se Deus está conosco, vai dar tudo certo. A circunstância sempre aparentará desfavorável para quem não tem esperança. Davi, ele sabia quem era o seu Deus, estava cheio de esperança. Então, ele não estava vendo aquele quadro como um quadro negativo. Ele não vê aquele posicionamento dele: eu vou aqui me posicionar para lutar contra esse gigante, porque eu sou um kamikaze, projeto suicida. Não. Eu sei que Deus está comigo e vai dar certo. Presta atenção. Essa história de 3.000 anos atrás chegou até nós para nos ensinar a viver e a enfrentar os desafios. Mas por que diante dos desafios você não está com essa esperança?
Porque diante dos desafios, em vez de ter palavra de coragem, pensamento de ânimo, uma esperança que te motive, você reclama, você murmura. Você não vê Davi dizendo, Deus permitiu que um gigante chegasse para afrontar o povo de Deus. Não. A pergunta é, quem é esse incircunciso para desafiar o Deus de Israel? Gente, toda vez que você reclama, você está desacreditando no que Deus pode e está fazendo na sua vida. Toda vez que você reclama, você está dando injeção de desânimo na sua alma. Toda vez que você reclama, que você murmura, que você só foca no negativo, você está desanimando a si mesmo. Não faça isso. Mas, pastor Lediel, tem que reclamar, porque a situação é negativa. Dá uma olhada nas pessoas, dá uma olhada na pandemia, dá uma olhada na nossa política, dá uma olhada nos nossos políticos, dá uma olhada no Brasil. Vem cá. Quem tem aqui mais de 30 anos? Alguns, não querem se expor, não tem problema, fica tranquilo. Você que tem mais de 30 anos, você já ouviu, pelo menos na rádio, na televisão, algum momento onde as notícias concernentes à nossa política eram todas favoráveis? Gente, tem algum momento da nossa história que a gente não foi governado por governos corruptos? Teve algum momento da nossa história que a gente estava isento de violência, de problemas assim? Teve, porque eu não estou lembrado. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo as pessoas reclamando dos políticos, da corrupção no Brasil, do sistema de saúde do Brasil, e assim por diante. Essa é a verdade. Então, o que nós precisamos fazer? Para de reclamar, foca nas coisas boas, naquilo que tem solução. Não se apaixone pelos problemas. Olha só, está ali, olha a diferença de posicionamento. Os soldados de Israel, soldados, homens preparados. O gigante é insuperável, é imbatível. Davi, olhando para Deus, esse camarada está vindo com a gente com espada, com escudo, mas nós vamos para cima dele em nome do Senhor dos Exércitos, vai dar certo. Qual é a diferença? A diferença é permitir que a esperança que vem dos céus esteja na sua alma. Um pouco atrás, lá os espias de Israel, 10 espias. Esse povo dessa terra, eles são muito grandes, a gente parece gafanhoto perto deles. Josué e Caleb, não, vamos para dentro, Deus está conosco, a força deles se foi, nós vamos devorar como se fossem pão. 2022, nós aqui, problema surgiu para mim, para você. Qual o teu posicionamento? Meu casamento não está bem, eu li uma reportagem, 1 a cada 3 casamentos vai para o ralo, eu não tenho mais jeito mesmo, acabou. O casamento não está bem, deixa eu ver, por que a gente chegou nesse nível? Deus, me dá discernimento, qual a solução? Eu vou lutar pelo meu casamento, vai dar certo, vou transformar, vai ser melhor do que podia ser antes. Deus, me dá a luz, já sei. Sexta-feira, tem encontro do Lar Feliz na sede, estou indo lá, vou encher meu coração de vida, de coisas boas, da palavra de Deus. Posicionamento. Por que algumas pessoas durante a pandemia estouraram? Estava vendo uma reportagem, 21 empresas, saiu na Exame ontem, eu acho, 21 empresas que explodiram durante a pandemia. Posicionamento. Viram oportunidades, e é o próximo ponto aqui. Esperança para enxergar as oportunidades. O texto vai dizer, por 3 vezes, Davi se interessa. Me diga, o que vão dar para quem derrubar esse gigante? Se ele perguntou 3 vezes, ele estava interessado nisso também. Por quê? Ele viu oportunidade. Eu sou um pastorzinho de ovelhas, mas há uma promessa sobre mim. Deus me ungiu. Então, eu vou ficar atento. E ele está interessado. Puxa, do nada, matar um gigante,
Vou me tornar um príncipe, vou casar com a princesa. Não vou precisar pagar impostos, a minha vida vai mudar. Viu na crise oportunidades. Aquilo que tirava o ânimo, a alegria, a esperança do exército inteiro, para Davi, foi motivação para ele ir para dentro e vencer aquele gigante. Nós precisamos olhar para essa realidade e enxergar oportunidades também nos dias de caos. A humanidade está aí, sem esperança. Reclama-se de tudo, vive uma vida sem perspectiva do futuro, mas nós somos o povo de Deus. Nós sabemos que sim, enfrentaremos gigantes, adversidades, problemas, mas o nosso final é maravilhoso. Não porque somos bons, mas porque temos Ele, o Senhor, a fonte da nossa esperança. Olha para as crises com o olhar de oportunidade. Davi, ele estava fazendo planos nas costas daquele gigante, fazendo planos em meio à adversidade. E você? E você? 2 anos de pandemia. Hoje eu conversava com alguém que disse: pastor, algumas pessoas estão saindo de casa agora, 2 anos e pouco depois. Falei, gente, que loucura. O que essa pessoa ficou fazendo 2 anos dentro de casa? Podia ter feito uma faculdade online, cursos, lido centenas e centenas de livros, não sei se fez. Mas assim, nós precisamos enxergar oportunidade também no meio ao caos. Você, que levou uma porta na cara quando você procurou uma oportunidade diferenciada de emprego, saiu de lá triste? Ou saiu reconhecendo que não, eu preciso estudar mais, eu preciso me capacitar mais, eu preciso ser a pessoa que eles esperam que eu seja? Se fecharam a porta na tua cara, isso apenas precisa te mostrar que ainda há muito para você crescer. E tem espaço para isso. As empresas, por exemplo, de computação, de TI, de Blumenau, estão clamando por gente para se capacitar na área. Estão dando curso para jovens que se interessam. Está faltando gente no mercado. E tem gente que passa o dia assistindo série no Netflix, maratonando, e reclamando, não tem emprego, ninguém dá uma oportunidade. Ei, volte a estudar, volte a sonhar, aquilo que você parou, recomece. Você que sonhou com empreender algo, volte a sonhar, enxergue as oportunidades. Um celular na mão tem um universo de oportunidade para você aprender o que você quiser. Tem esperança, enxergue as oportunidades. Pastor, tudo que você fala é muito bonito, mas eu já fracassei na vida. Que bom, isso mostra que você é gente. Gente como eu e como você. Ou você acha que eu nunca fracassei? Pastor Aguiar, qualquer pastor, você acha que nunca fracassou? Você já parou para pensar quantas vezes aquele cara que abençoa a gente no louvor, chamado Nazareno Júnior, quantas vezes ele fracassou? Quantas notas erradas ele já tocou, principalmente no começo? Quantas vezes o dedo doeu e ele pensou em desanimar? Não é verdade, Nasa? Por quê? Porque todo músico é assim. Eu falei com ele antes, não, eu sei, todo músico é assim. Mas ele decidiu, fracassei, mas vou continuar. Porque o fracassado não é quem fracassa uma vez. Fracassado é aquele que parou e nunca mais tentou. Esse é o fracassado. Aquele que fracassa, mas tenta de novo. Fracassa e tenta de novo, até conseguir, é a pessoa de sucesso. Alguém já dizia, alguém de sucesso é um fracassado que nunca desistiu. É assim. Precisamos sempre tentar. É um filho pródigo reconhecendo, vacilei, errei, fracassei na minha decisão, mas eu vou corrigir isso, vou voltar para casa do meu pai, dizer, pai, me perdoa, eu fiz besteira, me aceita de novo como seu filho. Todos nós vamos fracassar em alguma área, mas entenda que todos os erros são excelentes professores para nos ensinar a melhorar. Não permita
que os erros que você cometeu sirvam como algo que machuque a sua alma, como que um espeto que fere o seu coração. Não. Olhe com um olhar diferente. Alguém já dizia que os erros sejam nossos professores e não os nossos coveiros. Não permita que o seu sonho morra e seja enterrado e sepultado, mas aprenda com ele e viva uma vida diferenciada, corrigindo os erros. Depois, nós vamos ver aqui que Davi, ele tem esperança para fazer a diferença. A continuação do texto, lá no verso 48 a 50, vai dizer assim: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Davi tirou uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. Ele caiu, dando com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Interessante. Enquanto todos do exército de Israel estavam dizendo: é impossível, não tem como vencer esse gigante, é impossível derrotá-lo, acabou para a gente, nós vamos nos tornar escravos dos filisteus. Davi se enche de ânimo, busca esperança em Deus, vai para cima do gigante e faz acontecer aquilo que os outros afirmavam ser impossível. Esperança para fazer a diferença. Você precisa ter essa esperança na sua alma, porque alguém está dizendo para você: é impossível reverter a situação financeira que você está. Não é. Faça as coisas certas, aprenda com o erro, se enche da esperança que vem de Deus, obedeça a palavra, confia no Senhor, vai dar certo. É impossível reverter a situação da minha família, pastor Lediel. Os meus filhos estão perdidos já no vício. É possível. Vai ali no CTV, você vai encontrar muitas histórias de superação, pessoas que estavam presas no vício, mas foram libertos quando escolheram encher-se de esperança. É possível. Uma vez, era adolescente e ouvi uma história, você provavelmente já ouviu. Na Gatolândia, colocaram um balde com leite bem elevado. Quem conseguisse entrar naquele balde, teria leite para o resto do ano de graça. E os gatos foram tentando. Os mais fortes foram primeiro. Aqueles gatos malhadão, exuberantes, atléticos. E ninguém conseguiu. Mas de repente, um gato conseguiu. E todos ficaram admirados, porque era um gato jovem, que ninguém conhecia, e foram entrevistar a mãe daquele gatinho e perguntaram como que ele conseguiu chegar lá em cima, sendo que os nossos gatos mais atléticos não conseguiram. E ela respondeu: olha, eu não sei, mas eu acredito porque ele é surdo. Enquanto os fortões aqui não conseguiram falar o que ninguém ia conseguir, ele fez. Ele fez. Ou como uma outra história, que eu conto para os meus filhos todo dia, uma história à noite, né? Tem muitas histórias. De uma sexta-feira, numa sala de aula, aquele jovem cochilou, dormiu, babou. Sei que você nunca fez isso na escola nem na faculdade, né? Quando ele acordou, todo mundo já tinha ido embora, né? E ele viu que tinha um exercício de matemática no quadro. Ele copiou, assustado, e foi para casa. Passou o final de semana inteiro quebrando a cabeça para resolver aquele exercício. E daí chegou na segunda-feira, entregou a folha para o professor. Professor, está aqui a minha tarefa. Mas que tarefa? Eu não dei tarefa para ninguém. Não deu tarefa. Estava no quadro, eu cochilei, mas quando eu acordei... Não, aquele lá era um modelo de um dos problemas matemáticos que em todos os séculos que já passaram, ninguém conseguiu resolver. Não, mas está aqui, eu resolvi. O professor leu, ele tinha conseguido resolver. Por quê? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. O que é isso? Encheu-se de uma esperança, acreditando que era possível. Diante dos desafios da vida, muitas vezes é assim. Os frustrados, que não conseguiram, não tenta.
não vai dar. É besteira, você não vai encontrar um amor na vida. Olha só para mim, eu já me decepcionei tanto, para com isso, para de tentar. Né? Você não vai conseguir sucesso profissional, para com isso. O mundo hoje está muito difícil. Mas alguém que não está ouvindo essas palavras negativas, vai em frente, cheio de esperança, e consegue realizar. Nós precisamos encher-nos de esperança que nos motive a vencer. Por fim, nós precisamos encher de esperança, assim como Davi, para acreditar em pessoas e construir relacionamentos. Não, pastor Lediel, você não vai falar sobre isso. Logo, com o exemplo de Davi. Porque Davi sai desse quadro como herói nacional em Israel. Eles perseguem os filisteus, os matam. Alguns dias depois estão voltando para casa. E de repente, as mulheres que sempre iam receber os soldados, nas ruas que estavam próximas da cidade, começaram a gritar: Saul matou 1000! E o rei Saul, sou eu. Mas de repente uma outra frase vem atrás: mas Davi matou 10 milhares. Hã? Como assim? A inveja dominou o coração de Saul. Ele não cumpre a sua promessa de dar sua filha em casamento. Dá para um outro, que era a filha mais velha, Merabi. Ele começa a alimentar um ciúme de Davi. E como você sabe, o ciúme cega. Ciúme cega. Em qualquer instância. Seja numa empresa, entre colegas de trabalho, seja em relacionamentos de amizade e principalmente relacionamento conjugal. Cega. A pessoa fica bitolada, imaginando um monte de coisa. Saul, ciúme de Davi, vai querer usurpar o trono. As pessoas agora vão pensar que ele é o novo rei. Já estão dizendo aí que eu matei 1000 e ele 10 milhares. Daqui a pouco vão tirar o trono. E ele começa então a arquitetar um plano para matar Davi. Só que Deus colocou para fazer um contraponto ao ódio de Saul por Davi, o próprio filho de Saul, como amigo de Davi, Jonatas. E se a gente olhar para a palavra, o texto vai dizer assim, lá em 1 Samuel 20:16, Jonatas fez uma aliança com Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar o seu juramento de amizade, pois era um amigo leal. Escuta, eu não estou aqui supondo, eu estou aqui afirmando, vai ter gente ruim ao seu redor, vai ter gente negativa, vai ter gente que te odeia, vai ter gente que fala mal, vai ter gente para te criticar, vai ter gente para te caluniar, vai ter gente que finge te amar, mas te odeia, vai ter todo tipo de gente. Mas Deus coloca gente boa, gente com palavra de vida, gente que vai te amar verdadeiramente, gente que vai estender a mão quando você estiver caído, gente que vai orar por você, gente que vai chorar junto com você, gente que vai sorrir com as suas conquistas, gente boa. Portanto, não perca a esperança na humanidade, não perca a esperança em pessoas, porque se alguém feriu o teu coração, eu já falei uma vez isso aqui, vou repetir, se alguém feriu o teu coração, não é para você se bloquear e achar que a solução é a solidão, porque a solidão mata, ninguém foi feito para a solidão. Sabe por quê? Porque a cura das feridas que alguém causou na sua alma também vai ser uma outra pessoa que vai gerar a cura. Se alguém te feriu, existe alguém para te curar. Se você se frustrou numa amizade, num relacionamento amoroso, não sei, pode ter certeza, alimente-se de esperança, porque tem alguém para abençoar a sua vida. Ore sobre isso, creia sobre isso, acredite sobre isso, não bloqueie a sua alma, mas que você, sempre com esperança, esteja motivado a viver o que Deus tem para a sua vida.